Então, eu vou começando aqui pelo horário, né? O meu já são 7h34. Eu vou começando aqui lendo a mensagem do livro Momento de Consciência, certo? Consciência de livro de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Consciência e evolução. O despertar da consciência faculta a responsabilidade a respeito dos atos face ao desabrochar dos códigos divinos que jazem em germe no ser. Criado simples e ignorante, o espírito tem como fatalidade a perfeição que lhe está destinada. Alcançá-la com rapidez ou demorar-se por consegui-la depende da sua vontade e do seu livre-arbítrio. Passando pela fieira da ignorância, adquiriu experiências mediante as quais pôde discernir entre o que deve e o que lhe não é lícito realizar, optando pelas ações que lhe proporcionem ventura, bem-estar, seus efeitos perniciosos, aqueles que se tornam desgastantes, afligentes. Desse modo, torna-se responsável pelo seu destino, que está a construir, modificar, por meio das decisões e atitudes que se permita. O bem é-lhe o fanal, e este se constitui de tudo aquilo que é conforme às leis de Deus, que são naturais, vigentes em toda parte. A herança da ignorância primitiva prende-o no mal, que é contrário à lei de progresso, não porém retendo indefinidamente e impossibilitando de ser feliz. Cumpre-lhe, portanto, enviar esforços e romper os elos com a retaguarda, avançando nas experiências iluminativas. A princípio com dificuldade, face à viciação instalada, para depois acelerar os mecanismos de desenvolvimento por força mesmo do prazer e alegria fluidos. Lentamente, em razão da própria consciência, descobre os tesouros preciosos que lhe estão à disposição e dos quais pode utilizar-se com infinitos benefícios. Saúde e doença, paz e conflito, alegria e tristeza podem ser elegidos através do discernimento que guia as ações. Sem essa claridade, os estados negativos tornam-se habituais e, mesmo quando estabelecidos, podem alterar-se através do empenho empregado para vencê-lo. Nunca te entregues à desesperança, ao abandono. Não és uma pedra solta no leito do rio do destino a rolar incessantemente. Tens uma meta que te aguarda e que alcançarás. Penetra-te mediante a reflexão e descobre as tuas incalculáveis possibilidades de realização. Afirma-te o bem, a fim de que o seu germe em ti fecunde e cresça. Serás o que penses e planejes, pois que da mente e do sentimento procedem os valores que são cultivados. A mensagem é muito mais extensa. Até aqui eu marquei para que a gente pudesse tê-la como reflexão para a noite de hoje, né? Então, do livro Momentos de Consciência, e o título da mensagem foi Consciência e Evolução. O nosso boa noite, não é, a todos e todas, os que já chegaram, Aline, boa noite, Ana Paula, Cláudia, Tainara, Vierlane, né? Dona Noemi e Suelen já estavam. Sejam bem-vindas. A semana passada não pudemos fazer, porque meu filho vai fazer quimioterapia, e aí terminou demorando muito, né? Teve que fazer outros exames. Não deu para a gente chegar a tempo. Eu tinha me programado para a gente fazer, mas não foi possível.
Então, hoje nós vamos continuar o nosso estudo, né? Do capítulo 4 do livro Triunfo Pessoal, no item Indivíduos Introvertidos e Extrovertidos. Nós vamos dar início hoje e vamos ver se dá tempo, né, a gente concluir essa parte, porque tem muitas informações, muitas coisas para a gente se orientar. Então, para dar início, né, nossas boas-vindas a todos, é um momento de reflexão importante para todos nós. Estou feliz que estou em casa, né, no meu cantinho. Então, vamos hoje refletir sobre essa perspectiva junguiana, né, da introversão e extroversão como característica dos indivíduos, certo? Então, vamos fazer a prece inicial e eu vou fazer a prece, tá certo? Hoje eu vou fazer a prece inicial e no final eu peço para alguém fazer, tá bom? Então, elevemos juntos nossos pensamentos e melhores sentimentos ao Mestre de todos nós, ao nosso Cordeiro, ao nosso querido e amado Jesus, o meigo Rabi da Galileia, que veio nos acordar para a consciência cósmica, que veio nos trazer a ideia da vida futura, a ideia do reino de Deus, a ideia da bondade, que fomos criados pelo Pai para desenvolvermos a bondade em nossos corações, que a felicidade eterna nos aguarda, que os mundos estão à nossa espera, para que nós possamos construir a nossa felicidade interior. Abençoa-nos, Jesus, no nosso propósito de estudo e de reflexão sobre a nossa evolução, sobre o nosso autoconhecimento, sobre a nossa autotransformação. Que nossos anjos da guarda e os espíritos amigos nos inspirem para que as palavras possam ir além dos conceitos e chegarem aos sentimentos, chegarem às nossas percepções mais íntimas, mais puras do ser, para que possamos alimentar em nós a busca da luz, a busca da verdade, a busca da nossa felicidade interior, a busca do amor, para juntos construirmos um mundo melhor. Inspira-nos, Senhor, a todos os que já chegaram, os que ainda virão, os que ouvirão posteriormente essa gravação, esse nosso estudo, que todos recebam as luzes do aprimoramento espiritual, o ânimo, a alegria de viver, a paz, a busca da essência divina que está em todos nós. Em teu nome, Senhor, nós entregamos os nossos propósitos, a alegria de estarmos juntos, estudando a tua mensagem. Sê conosco e nos ampara hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos nós ao nosso estudo, né? Gente, eu não sei, mas o tempo passa tão rápido, não é? Porque quando eu olhei, eu disse, meu Deus, faz 15 dias então que a gente teve um encontro. Hoje nós estamos tendo, é rápido demais. Ontem mesmo nós estávamos em João Pessoa novamente, fazendo consulta, fazendo exames, providenciando coisas, mas deu tudo certo e hoje nós já estamos aqui. Então, hoje nós vamos começar na página 59, não é isso? 59. Quem gostaria de ler do início, né? Indivíduos introvertidos e extrovertidos, que começa com Insigne Mestre Vienense até a concepção de psique, né? Até a concepção de psique, que nesse parágrafo. Assim concluindo, identificou o liame entre ambos, o instinto e a psique. Pronto. Até aí, onde tem, para tanto, recorrer aos conceitos, aí para. Poderia ler, Ana Paula? Socorro, eu ainda não localizei aqui. Indivíduos o quê? Introvertidos? E extrovertidos. No meu é 59, nessa edição. Nessa edição é 59.
Sim. Aqui eu não consegui. Ô, Tauan, você A já minha acho que é deixou diferente. gravando? Indivíduos introvertidos e extrovertidos. Sim. Qual é Vem olhar, Tauan. É no início mesmo? É, Antes os desatinos? isso, é no início. Não, o Pronto. meu é o insigne mestre vienense ao descobrir o poder da predominância do complexo de Édipo. Encontrou? É mais Sim. adiante, Tá. certo? Tá. O insigne mestre vienense, ao descobrir o poder de predominância do complexo de Édipo e, por extensão, do de Eletra, do narcisismo no comportamento humano, remontou a força das ocorrências mitológicas clássicas nas existências dos indivíduos masculinos e femininos, facultando-se a centralização do pensamento na libido como de fundamental importância para a compreensão da conduta psicológica e da realidade psíquica de cada ser. Estabeleceu, por consequência, um verdadeiro dogma centrado no sexo, não abrindo espaço para outra interpretação que não aquela proposta, tornando-se essencial para a compreensão das graves psicopatologias humanas. Continua, Socorro? Continue. Havendo, porém, estudado uma variedade mais ampla de matérias, diferentemente de Freud, Jung preferiu avançar por outras áreas, adentrando-se na análise de outros instintos que contribuem para a formação da personalidade e para a exteriorização do comportamento. Concluiu nessa análise que nenhum deles mantinha uma predominância sobre os demais, como no caso daquele de natureza sexual, acreditando simultaneamente que havia no ser uma predestinação à psique ou à psique encarregada de orientar o rumo das existências humanas. Assim concluindo, identificou o liame entre ambos, o instinto e a psique, que seria responsável pelas expressões nobres ou vis no historial das experiências humanas. Pronto. Para tanto, recorreu. Pronto, pode parar aí. Daí já dá para a gente fazer um recorte. Então, vamos voltar, né? Aqui nós vamos ter... Joana de Anjos vai fazer primeiro, né? Ela vai fazer uma análise de como Freud vê na psicanálise a questão do nosso comportamento, né? Dos problemas da psique humana. E depois ela traz o pensamento de Jung. Então, vamos ver primeiro o que ela diz de Freud, né? Então, ela diz o insigne mestre, porque a gente, mesmo que a quarta força da psicologia tenha trazido outros acréscimos, informações, outra forma de ver os problemas humanos, a gente não pode tirar o valor, não é, dos estudos, do aprofundamento e da importância do trabalho de Freud, porque, inclusive, a gente sabe que esses problemas também existem. A questão é que Freud centra toda a questão dos dramas psicológicos, dos tormentos humanos, na questão da sexualidade. E Jung vai ser um dos principais dissidentes de Freud, por mostrar que há outras fontes de problemas no ser que não é só a sexualidade. Inclusive, ele vai completar a teoria de Freud, porque Freud analisa só o complexo de Édipo. O complexo de Édipo. O de Eletra, ele aceita depois. O complexo de Eletra é estudado e acrescentado por Jung. Então, a gente vai ver que Freud, como ele analisou mais o aspecto da questão da sexualidade, ele estabelece como princípio para analisar esses conceitos a mitologia grega. Porque a gente sabe que a mitologia, na verdade, é uma tentativa de explicação para os fenômenos humanos, para aquilo que a gente não sabe o que é. Então, nós criamos os mitos, né? As lendas, todas essas histórias para explicar o universo dos problemas, de tudo que acontece, que a gente não consegue dar a resposta.
E é interessante, não é? A gente não pode tirar, como eu já falei, o valor de Freud em ele ter feito esse, ter tido esse insight de fazer uma análise a partir da mitologia. Então ele começou a analisar a questão da sexualidade, a questão da sexualidade que predominava no comportamento das pessoas. Então ele sempre ia encontrar as causas dentro dos distúrbios da sexualidade. Claro que a gente sabe que a sociedade do século XVIII e principalmente do século XIX também é uma sociedade muito fechada, não é? Muito preconceituosa, muito cheia de tabus, né, em relação à sexualidade, que isso gerou muitos conflitos nas pessoas e ainda tem gerado, né? Essa visão deturpada que a gente faz. E aí ele vai para Sófocles, vai para a teoria, para o mito, né, de Édipo, e ele constrói o que ele vai chamar de complexo de Édipo, que aí a gente vai entender a história de Édipo rei, né, que o mito conta a história do rei de Tebas, Laio, que teria sido avisado por um oráculo sobre o futuro maldito que ele teria, né? A história de Édipo é essa, né? Que Laio seria assassinado pelo próprio filho, que se casaria depois com a sua mulher, ou seja, o filho de Laio se casaria com a própria mãe. E a história, né, a peça conta que para evitar esse problema, o que é que Lion faz? Eles acreditavam, dentro da mitologia, eles acreditam muito no que os oráculos dizem. Ninguém questionava. O que o oráculo dissesse era a verdade absoluta, né? E aí, o que é que acontece? Ele decide abandonar a criança no local, né, pregando-lhe pregos nos pés. Por isso que o nome é Edipodos, pés furados. Então, o pai abandona Laio, né, abandona essa criança, que um caçador a encontra e leva essa criança para ser adotada, que é adotada por um rei de Corinto. E o que é que acontece depois? Esse rei adota a criança e um dia Édipo se depara, Édipo vai falar com um oráculo também, certo? E ele descobre que o destino trágico que o aguarda. O oráculo confessa a mesma coisa. Édipo recebe a mesma mensagem que seu pai Laio recebera anos antes. Mas acreditando que se tratava de pais adotivos, Édipo foge de Corinto. Então ele achava que ele ia matar o próprio pai, que agora era o pai que o estava criando. E aí ele resolve abandonar o pai e foge de Corinto. Nessa fuga, o que é que acontece? Ele se depara com um bando de negociantes e líderes, entra numa briga e Laio termina matando, Édipo termina matando esses comerciantes, que no meio dele estava o pai, certo? Aí ele também mata o pai. E ao chegar em Tebas, ele para entrar na cidade, ele teria que decifrar o enigma que a esfinge estava destruindo, prejudicando a cidade, e ele decifra aquele enigma, né? Que é o enigma da esfinge. O que é que de dia tem, que de manhã anda com 2 pés, à tarde é o contrário, que de manhã anda com 4 pés, à tarde com 2, eu já estou esquecendo, e à noite com 3. E Édipo descobre, né, que é o ser humano, que quando é criança, de manhã é criança, bebê, engatinha, depois, no desenvolvimento da vida, ele anda, né, com os 2 pés, e quando envelhece, que é à noite, 3, que é a bengala. Por ele decifrar esse enigma, então ele é considerado, livra a cidade, ele é considerado o rei e casa com Jocasta, certo? Que era a mulher de Laio. Depois de muito tempo, acontece uma peste lá na cidade e eles vão por oráculo para saber o que fazer para destruir, para vencer aquela praga, né? Aquela peste. E aí o oráculo diz que ele
estava casado com a própria mãe. E quando ele descobre isso, né, Jocasta suicida a mãe dele, que ele já tinha 4 filhos com ela e tinha ficado com ela e o reinado, né? E ela se suicida e ele fura os olhos. Então, esse complexo de Édipo está relacionado ao quê? Freud vai justamente dizer que é a paixão, né, do Édipo, é do menino, né, pela mãe, certo? E que ele rejeita o pai, certo? Segundo Freud, isso dá entre 4 e 5 anos, mas se a criança for bem orientada, conduzida, ela supera isso não vira problema, isso é um estágio em que a criança compete com o pai a afetividade da mãe. Isso não teria problema. O problema é quando a criança não supera isso, quando a educação não é orientada para que a criança se sinta amada pelos dois e não numa competição. Aí isso gera um trauma que vai voltar lá na adolescência e que a pessoa pode ficar com dificuldades, como a gente vê que tem pessoas, tem filhas que é apaixonada pelo pai e detesta a mãe. É uma forma de ser um complexo e ela vai procurar pessoas parecidas com o pai para poder ela se relacionar afetivamente. Então, não é que Freud não tinha dito coisas que acontecem, a questão é ele ter colocado todas as problemáticas psicológicas na sexualidade. E aí Jung vai justamente dizer que não se trata só disso, certo? Boa noite, Cleanto, Eliane, um abraço bem grande para vocês. Jung vai dizer que ele vai discordar justamente por achar que a questão, há outros instintos, há outras coisas que geram problemas em nós, não só a libido. Freud vai centralizar tudo na libido, na sexualidade, embora a gente saiba que tem problemas gravíssimos na sexualidade, mas não são todos. E aí Jung vai justamente falar do complexo de Electra, né? Que Freud não tinha pensado nisso. Vamos ver aqui, a gente vai ver que em 1912 que Jung vai justamente trazer o conceito do complexo de Electra, que é aquilo que Freud tinha identificado nos meninos que se apaixonam pela mãe, não é, que preferem a mãe e fica com ciúme do pai, isso também aconteceria com as meninas. E aí ele vai falar também do complexo de Electra, que também está na mitologia grega, numa peça também, em que Electra é filha do rei de Mecenas. Ela traça um plano com seu irmão para vingar-se da morte do seu pai, que teria sido envenenado pela sua esposa, ou seja, sua própria mãe, né? A mãe de Electra teria envenenado o pai, e como ela gostava muito do pai, o que é que acontece? Só um minuto aqui, Jailma. Boa noite, Jailma, seja bem-vinda. Então, como ela gostava muito do pai, ela se revolta porque a mãe, não é, envenenou o pai. E aí ela planeja com o irmão, e ela é quem faz, né? Ela é quem comete o assassinato, ela assassina a mãe e a amante do pai. Então, as duas figuras que gostavam do pai, ela destrói. Então, essa história tem essa simbologia, né, que inspirou Jung a enunciar uma das teorias mais conhecidas sobre o desenvolvimento psicossexual das meninas, porque Freud só tinha feito o de Édipo, o complexo de Édipo, e aí ele vai falar sobre o complexo de Electra. Então, mais à frente, Freud aceita essa denominação do complexo de Electra feito por Jung, né? Porque era como se fosse um vazio teórico que existia na teoria de Freud, e ele depois aceita. Então, tanto o complexo de Édipo como de Electra evidenciam um conjunto de desejos amorosos e hostis que a criança sente em relação aos pais.
E aí muitos pais não entendem isso, né? Aquela criança que quer ver eternamente na cama entre os dois. É aquela criança que só quer dormir com um e não quer dormir com o outro. É aquela criança que agarra a mãe para não deixar o pai chegar perto, ou agarra o pai para a mãe não chegar perto. Então, são coisas que nessa faixa etária elas são naturais se forem bem trabalhadas. Não é? Eu me lembro que um dos meus filhos, quando apresentou um problema desse, que eu não sabia, né, do que se tratava, e eu só vivia atrás da psicóloga da faculdade, do colégio, era atrás de todo mundo. E eu disse para ela que um dos meus filhos estava fazendo isso. Então, o Toninho não podia chegar perto de mim, ele se agarrava nas pernas, ele me afastava, ele procurava fazer qualquer coisa para me tirar de junto de Toninho. Se ele tivesse sentado junto a mim, se ele tivesse junto, a gente sentado à cama, ele estava no meio. E eu comecei a desconfiar que ele estava com ciúmes. E aí eu fui falar para ela, né? Eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Que já poderia ter me ajudado na época. Aí ela disse assim, ela disse, olha, o que você tem que fazer? Peça ao pai para brincar mais com ele. Brincar mais, tá mais próximo dele. E de preferência brincar de cavalinho. Ele, montado nas costas do pai e fazendo do pai cavalinho, para ele sentir que ele tá brincando, que ele tá predominando na brincadeira, que ele também tem um domínio sobre o pai, que o pai também gosta dele. E, gente, olha, não sei se foi por aí, mas eu só sei que funcionou. Toninho topou a brincadeira e deu certo. Então, assim, ele passou a não fazer mais, porque ele ficava mesmo me afastando. E ele só tinha o quê? Justamente isso. 4 anos e meio. Então, na verdade, todos esses conhecimentos vêm para a gente crescer, para a gente se ajudar, para a gente descobrir. Então, quando Joana começa aqui falando do complexo de Édipo, de Elétrio, de narcisismo, que todo mundo, eu acho que vocês sabem, né? O mito de Narciso, que também é um mito, que é aquela criança que nasce belíssima, um menino muito lindo, perfeito, belíssimo, e que até os deuses têm ciúme da beleza dele, e uma ninfa se apaixona por ele, né? Ela se apaixona e como ele não gosta dela, a ninfa Eco, ela pede a Nêmese que lance uma praga, uma maldição sobre Narciso, que ele nunca realize a afeição dele, que a pessoa que ele mais gostar e admirar, ele nunca tenha, não é? E ela leva para que ele faça isso, até que um dia ele se descobre olhando no lago, aquela história que vocês sabem. E ele se apaixona pela própria beleza, certo? Só que há 2 versões para o final dessa história. Uma diz que ele morre de inanição, ou seja, de tanto admirar e de tristeza por não conseguir ter aquela pessoa. Outra versão diz que ele se joga nas águas do lago atrás daquela imagem para a que ele se apaixona, que é a própria imagem dele. Então, nesse mito, o que a gente descobre, né? Para a mitologia grega, o mito de Narciso não é uma coisa ruim. É a simbologia da vaidade humana, certo? Só que hoje a gente já tem tanta análise sobre essa questão do que significa esse narcisismo. Hoje mesmo nas mídias, o que é que a gente vê, não é? Se a pessoa não der o like, não curtir, há pessoas que tiram a imagem, há pessoas que ficam deprimidas porque não receberam a curtida. Há uma exaltação do própria imagem, que você quer se ver bonito, maravilhoso, você quer postar, mas você também quer ser admirado. Então, hoje a gente já sabe que o narcisismo é o excesso, né, de paixão, de valorização, de vaidade por si mesmo. Hoje a gente já vê muitos aspectos negativos nisso, não é? Uma coisa é você gostar de você se sentir bem, você sentir que seu cabelo tá bem, que você tá com a roupa que você se sente bem, não é? Outra coisa é você querer ser a pessoa mais bonita do mundo, ou você, por ter um corpo bonito, por ter, sei lá, alguma coisa muito bonita, você se endeusar e ficar escravo da sua beleza, a ponto de que você vive em função dela. Aí esse já seria, não é, o aspecto patológico mesmo do mito de Narciso, analisado dentro da psicologia junguiana. Então, nós vamos ver que nesse primeiro
parágrafo, ela se refere a esses complexos que foram fundamentais para Freud, na psicologia dele, para determinar as dores e os comportamentos nossos. Então, quantos de nós trazemos ainda hoje complexos que não resolvemos, não é? Como eu falei, de gostar mais de um dos pais, rejeitar o outro, não ver a coisa boa que o outro tem, né? Lembrar daquela passagem, honrar pai e mãe, que nós devemos honrá-los, e honrá-los significa respeitá-los, aceitá-los como eles são, não querer modificá-los e não colocar neles a culpa de nossos dramas, de nossos conflitos. Porque eles podem até ter enfatizado, mas a gente só desenvolveu porque a gente tinha. A gente só desenvolveu aquele trauma, aquele complexo, porque nós já tínhamos também. Então, uma pessoa que já tem uma visão da sexualidade de uma forma equilibrada, mesmo que ele esteja num ambiente que propicie o desequilíbrio, ele vai superar, certo? Então, não adianta a gente ficar colocando a culpa nos pais. Adianta a gente saber o que é que eles mexeram em nós e que eu preciso trabalhar. O que é que eu tenho deles, o que é que me motiva, o que me faz sofrer, que eu vivi na infância, que eu passei durante a minha adolescência, e o que é que isso hoje eu posso trabalhar em mim, numa terapia, em reflexões, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer para a gente se descobrindo, para a gente diminuir esses complexos e esses traumas, né? Então, o que é que Joana vai dizer? Que ele estabeleceu um verdadeiro dogma centrado no sexo. Ele quem? Freud. Não abrindo espaço para outra interpretação que não aquela proposta, tornando-se essencial para a compreensão das graves psicopatologias humanas. Então, Freud centrou na libido, todos os nossos problemas. E aí, o segundo parágrafo, ela diz: havendo, porém, estudado uma variedade mais ampla de matérias, diferentemente de Freud, ou seja, não só o aspecto sexual, mas outros aspectos, inclusive os problemas religiosos que as pessoas traziam em si, suas crenças, seus fanatismos, suas dificuldades e outros problemas. Diferentemente de Freud, Jung preferiu avançar por outras áreas, adentrando-se na análise de outros instintos que contribuem para a formação da personalidade e para a exteriorização do comportamento. E o que foi que Jung concluiu? Nessa análise, concluiu que nenhum deles mantinha uma predominância sobre os demais, como no caso daquele de natureza sexual, acreditando simultaneamente que havia no ser uma predestinação à psique, encarregada de orientar o rumo das existências humanas. Então, Jung vai dizer que nossos problemas não têm todos origem na sexualidade. Uns têm origem na sexualidade, sim, mas não todos. Existem outros problemas. E ele vai falar ainda, ele vai trazer a noção da psique. Ele vai dizer que a psique é que é encarregada, né, de orientar o rumo das nossas existências, que havia no ser uma predestinação, como ele vai dizer aqui. Ele vai dizer aqui, olha. Que essa predestinação na psique estaria encarregada de orientar o rumo das existências humanas. Assim concluído, identificou o liame entre ambos, o instinto e a psique, que seria responsável pelas expressões nobres ou vis no historial das experiências humanas. E aí, para explicar isso, que nós temos muito mais coisa do que simplesmente a energia sexual, para gerar conflitos, nós teríamos muito mais coisas. E aí Jung vai trazer o conceito
de arquétipos. Ele vai trazer o conceito de arquétipo, dizendo que eles estão, né, no inconsciente coletivo, e ele vai trazer o conceito de inconsciente individual, que geraria os complexos. O inconsciente individual são as nossas experiências dessa encarnação, desde que a gente foi gerado no ventre da mãe. O inconsciente coletivo é o que a gente traz das nossas experiências ancestrais, certo? Através das reencarnações, tudo que a gente acumulou de vivência, de experiência, de traumas, de dores, né? De tudo que a gente traz no inconsciente coletivo. E os arquétipos são os modelos, que a gente já falou aqui, são os modelos que nós trazemos que estruturam a nossa mente. Seja bem-vindo, Raules, boa noite. Então, ele vai recorrer ao conceito de arquétipo que está no nosso inconsciente coletivo. A gente só entende bem, principalmente nós espíritas, entendemos melhor esse inconsciente coletivo, porque, na verdade, ele não está arquivado no nosso cérebro físico, certo? As nossas experiências estão no inconsciente coletivo, e esse inconsciente coletivo é o espírito imortal que somos, com todas as nossas experiências de vidas e vidas e vidas passadas. Então, a concepção de reencarnação nos auxilia a compreendermos a concepção junguiana de inconsciente coletivo. Então, aquele preconceito que eu trago hoje não é só porque eu aprendi com minha família, com a cultura, todos eles enfatizam, mas eu já trago isso dentro de mim há muito tempo. Isso precisa ser trabalhado, certo? Então, por exemplo, o arquétipo que nós trazemos de mãe, o que é ser mãe, o que é Deus, a gente traz isso de muitas e muitas encarnações. E isso está no espírito que somos. E o cérebro recebe todas essas impressões do espírito. A nossa psique é justamente esse conjunto encarregado, né, de trazer para nós todos esses conhecimentos, tudo que está em nós, na nossa experiência individual, nas nossas experiências de vidas passadas, que a gente está trazendo para agora. Por isso que ele vai definir a psique ainda, quais são os elementos da psique que a gente vai ver aqui. Então, Jung avança nessa questão da compreensão da mente humana. E aí a gente vai ver aqui, olha, quando ele continua. Para tanto, ele, Jung, recorreu ao conceito de arquétipos existentes no inconsciente coletivo, cujas forças diversas conduzem os indivíduos, nunca as reduzindo a uma só, e de natureza exclusiva, como pensava Freud, que era simplesmente a energia da libido. Ainda seguindo o mesmo raciocínio, estabeleceu que eram esses arquétipos constituídos por estruturas eternas, que a mente pode decodificar para exteriorizar-se em forma de comportamento na realidade objetiva. Desse modo, postulou que existe reduzido número de biótipos humanos, de natureza eterna, assim apresentando a tese fundamentada na existência de seres introvertidos e extrovertidos. Tá certo? Então, Jung vai recorrer ao conceito de arquétipo, justamente. O que são os arquétipos? São os modelos, são as formas de pensar que a gente já traz e que está dentro de nós. Então, quando a gente vê uma mãe jogando uma criança na lata do lixo, a maioria da gente diz o quê? Isso não é mãe. Porque na ideia da gente, o arquétipo de mãe é um arquétipo daquele que acolhe, que gera, que amamenta, que cuida. Então, quando a gente vê algo contrário, a gente vai logo para a condenação. Quando a gente evolui, a gente vai ressignificando esses arquétipos. A gente vai dizendo, olha, uma mãe para fazer isso, ela deveria estar com algum problema, ela deveria estar com alguma depressão, com algum problema de loucura, com algum conflito muito forte ou um trauma muito grande de vidas passadas que ela não consegue digerir. Por exemplo,
eu não estou justificando o erro. A gente está analisando fatos. Mas aquela mãe pode estar rejeitando um inimigo terrível de vida passada, de vidas passadas, que ela não consegue colocá-lo no colo. Pela condição dela ainda de não conseguir perdoar. A gente não está justificando o erro, a gente está dizendo que isso pode acontecer. Na visão da reencarnação, a gente sabe que muitas mães não conseguem sequer gerar o inimigo no ventre, trazer de volta. Ela aborta naturalmente porque ela rejeita. Então são coisas e coisas, quando a gente começa a abrir a mente, aí nós vamos ressignificando esses arquétipos, que são modelos de pensar, formas de pensar dentro de uma forminha, que não alarga a nossa mente. Como, por exemplo, o preconceito racial. De achar que as outras raças são raças inferiores. De achar que a raça amarela, a raça negra, são raças inferiores à raça branca ariana. Isso é um preconceito, que está lá nos arquétipos de vidas e vidas. A gente precisa ressignificar, tirar tudo isso. Então, está guardado dentro de nós. A gente já pensa naturalmente. Você já olha e já diz, aquele ali tem cara de ladrão, aquela ali tem cara de prostituta. É o arquétipo que a gente tem da prostituta, do vagabundo, do santo. Então, a gente já olha e coloca as pessoas em modelos, em paradigmas, em formas. E todas essas concepções, todos esses arquétipos, eles precisam ser ressignificados. Na verdade, para que a individuação é um processo que o espírito chega quando ele se liberta dos arquétipos, ele passa a pensar por ele e a analisar a realidade de forma diferente, sem ser por esses modelos, certo? Coletivos que nós interiorizamos. Então, se a gente não se conhece, não sabe os arquétipos que funcionam, a gente está sempre, olha, o arquétipo do vagabundo, você olha para a pessoa que está morando na rua, como é que você diz logo? É um desocupado. Eu vejo muitas pessoas dizerem isso. Não quer trabalhar, quer vida mansa, vai ver, ó, que abandonou a família, não quer. Ou seja, a gente coloca já no modelo e já exclui aquela pessoa de um pensamento bom. Por que eu estou pensando assim? Eu conheço essa pessoa, eu conheço a vida dela, eu sei dos traumas que ela traz dessa vida e de outras. Por que eu penso assim? Então, na verdade, os arquétipos, em muitas coisas, eles nos ajudam, porque senão a gente não saberia agir, porque os arquétipos também têm um aspecto positivo. Por exemplo, você já se coloca, não, uma mãe faz isso. Então, há momentos que você vai questionar, não, eu sou mãe. Será que uma mãe faz isso? Então, há momentos que você pode se questionar e aquele arquétipo, modelo de forma positiva, lhe ajudar a você sair e agir nas situações. Mas em outras, a gente deve ter muito cuidado, porque eles geram também, podem nos trazer muitos conflitos. Do mesmo jeito que os complexos que estão no inconsciente individual, que é a nossa vivência desde o ventre da mãe até hoje, as nossas experiências, estão o nosso inconsciente individual ou pessoal. Para Jung é a mesma coisa. Joana ora chama um, ora chama outro. Então, nós vamos ver o quanto a nossa mente, a nossa psique tem coisa, né? Como Jung vai dizer, que a nossa psique, ela já recebeu, ela já tem nela uma orientação para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente ir adiante, certo? E aí ele vai dividir, a gente vai ver aqui na frente, ele vai falar melhor sobre essas funções da psique, que a gente vai ver. Até aí tá claro? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa para a gente poder entrar em indivíduos introvertidos e extrovertidos? Ana, gostaria de acrescentar alguma coisa? Alguém gostaria de perguntar? Não, pode continuar, Sônia. Certo. Então, vamos lá. Vejam que são muitos conceitos, né? Realmente, para a gente entender, assim, são muitos conceitos, mas que, na verdade, Joana diz, e os estudos, não se preocupem em decorar,
em memorizar conceito. Vá refletindo. Eita mesmo, será que eu tenho esses preconceitos? O que será isso? Vá pensando devagar aos poucos sobre as experiências familiares. O que é que a gente tem? Deixa eu colocar aqui, só um minuto. Pois não, seja bem-vindo, Wilton, José Wilton. Boa noite. Vocês vejam quanto a gente tem conteúdo para a gente refletir sobre nós. Que conteúdos nós trazemos na aula? Que conteúdos eu trago que me influencia hoje no meu agir, no meu pensar, na minha forma de me conduzir? Quando eu vejo uma notícia, quando eu escuto sobre um crime, quando eu vejo uma ação negativa na sociedade, como é que eu reajo diante disso? Não é? Então, são formas da gente se conhecer. Então, para resumir, a gente pode dizer que a psique é composta de 3 níveis, segundo Jung. Consciência, que é o que a gente está aqui agora. A gente está aqui consciente, que a gente está estudando, que hoje é uma sexta-feira. Quem é você? O que nós fizemos durante o dia, o que estamos fazendo, o que vamos fazer. A nossa consciência dá conta do hoje, né? Desse momento, dessa encarnação. A psique é constituída de 3 elementos: da consciência, do inconsciente pessoal, que é o que eu expliquei, que são as nossas experiências, desde a gestação, na barriga da mãe, certo? Que é o que ele dá conta. Do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo, que são essas experiências arquetípicas que nós trazemos de geração para geração e que nós trazemos no espírito como experiências nossas, através das reencarnações, ok? Então, vamos lá. E aí ela começa a dizer que, desse modo, postulou que existe reduzido número de biótipos. Então, Jung, analisando esse inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo e os arquétipos, ele deduziu que só existe praticamente 2 tipos de biótipos. De natureza eterna, assim apresentando a tese fundamentada na existência de seres introvertidos e extrovertidos. Quando o indivíduo avança no rumo do mundo exterior, é considerado extrovertido. E quando realiza no sentido inverso, torna-se introvertido. O primeiro, o extrovertido, é portador de uma atitude primária em relação à vida, enquanto o segundo mantém uma postura elementar interiorizada. Primária aqui não quer dizer que não tem valor, certo? Que é desqualificada, não. É primeira, no sentido primeiro. Todo indivíduo, desse modo, possui intimamente as 2 opções, ou seja, todos nós temos as 2 características. E há fases na nossa vida em que uma vai predominar sobre a outra. Todo indivíduo, desse modo, possui intimamente as 2 opções, podendo mesmo movimentar-se entre ambas. Nada obstante, sempre escolhe uma delas para a manutenção do seu comportamento, no qual extravasa as suas necessidades emocionais. Ou seja, em geral, nós vamos escolher uma para a gente agir no mundo, mas que todo mundo tem as 2 características, da introversão e da extroversão. Mas uma vai predominar, certo? Uma vai predominar. E aí ela começa a definir, né? Vamos ver aqui. Ou seja, a energia da extroversão orienta a consciência nossa, a nossa psique, orienta a nossa consciência para o mundo externo. A introversão orienta a consciência para o mundo interno. Então, vamos lá. Então, ela vai dizer aqui: o extrovertido prefere o meio agitado, barulhento, no qual se encontra em perfeita identidade, diferindo do introvertido, que opta pelo silêncio, como essencial para a recuperação das forças e a renovação das atividades a que se dedica.
São diferentes na conduta e movimentam-se em áreas muito diversas. Aquilo que a uma agrada, a outro desgosta, excetuando-se quando ocorrem situações especiais que os movimentam transitoriamente no rumo oposto ao habitual, logo retornando ao comportamento básico. Vamos ver como é que cada um se vê. Cada um já tem essa noção. A gente associa muito a introversão à timidez, mas há uma diferença, não é? O introvertido, ele pode não ser tímido, ele pode ser uma pessoa, certo? Que ele simplesmente busca estar mais para dentro de si, mas na hora que ele é chamado a falar, na hora que ele é chamado a se apresentar, ele pode não ser tímido, certo? Ele é apenas um introvertido, é aquela pessoa que vive mais para dentro, mas ela não é tímida. Por exemplo, a atriz e atores que são introvertidos, mas não são tímidos. Na hora da representação, eles atuam em qualquer papel. Mas são pessoas mais fechadas, são pessoas que procuram mais o silêncio, que não estão num lugar e estão falando alto, e falam para todo mundo, é o centro das atenções, porque às vezes o extrovertido, ele pode às vezes se tornar chato, não é? Pode ser aquela pessoa que por ser extrovertida, que aí a extroversão, que é onde ela está no extremo, chega ao exibicionismo, né? Chega à vaidade extrema de você estar falando, de você estar tomando conta de tudo. Então, você não deixa ninguém falar. Você é aquela pessoa que, se tiver no local, só ele que conta história, que conta piada, que fala com as pessoas, não dá vez para ninguém, né? Há pessoas que estão no extremo de introversão, de extroversão. Há outros que estão no outro extremo da introversão, não fala com ninguém, chega nos lugares, ou faz cumprimentar, tá ali, não se envolve com nada, tá meio alheio às situações, não presta muita atenção, ele vive mais o mundo interno. Mas será que é bom a gente ser assim, esses extremos? O que é que a vida nos chama? A vida nos chama ao equilíbrio, concorda? A vida nos chama ao equilíbrio, não é isso? Então, vamos lá, ver o que é que Joana vai falar mais aqui. Então, geralmente, o extrovertido gosta de festa, de barulho, de movimento. E o introvertido vai procurar o quê? Uma praia deserta, um lugar tranquilo, ler um livro. O que é que vocês acham disso? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Porque às vezes a gente cobra das pessoas, né? Ah, tu é muito calado, tu é muito quieto, tu não faz nada. A gente tem dificuldade de aceitar as pessoas, não é? Ou se não, o extrovertido é amostrado demais, é o dono do mundo, não é? E a gente, tá bom, fulano, tá bom, você já falou, agora me deixa eu contar uma história aqui também. Há uma maneira de você fazer sem a gente, não é, colocar aqueles adjetivos, aquelas coisas meio agressivas que a gente sabe que tem, mas às vezes a gente cobra do filho que é mais quietinho. Ah, esse menino não abre a boca para nada. Ah, esse menino parece que é isso, que é aquilo. Ah, esse outro. Nós, pais, nós, seres humanos, sociedade, a gente ainda não sabe conviver. A verdade é essa. Nós não sabemos conviver com as diferenças, mínimas que sejam. Estou falando nem de diferenças absurdas. Mas a característica, às vezes a gente tem dificuldade de respeitar, a gente tem dificuldade de ajudar o outro. Por exemplo, uma criança que é muito introvertida e tímida. Certo? Como é que a gente vai fazer para ajudar essa criança? Minha filha ficou com trauma, porque ela não gostava de ler em voz alta. Com 10 anos, foi 10 anos, a professora exigindo que ela lesse em voz alta. E ela lendo bem baixinho, porque ela é tímida. E a professora, leia alto, fale alto, fique em pé, levanta a voz.
e começou a exigir que ela lesse. Minha filha teve uma crise de choro. Chegou em casa, me contou, que eu sempre perguntava, como foi, o que aconteceu hoje? Ela contou. No outro dia eu estava na escola, pode ter certeza, falando com a psicóloga e com a professora. E fui atrás de uma psicóloga para minha filha. Ela deixou minha filha ficou em pé, chorando, dura dentro da sala de aula. Porque a professora gritou para ela ler alto. E ela não conseguia falar alto. Então ela chegou em casa, me contou, chorou, eu fiquei danada de raiva, porque isso não é postura de educador, né? A gente tem que saber que aquela criança é tímida, ela não vai ler alto. Então a gente é que tem que chegar perto e ouvir, e esperar que a pessoa supere o trauma. Mas a pessoa não supera trauma no grito, porque você está mandando que ela leia alto. E aí eu providenciei a psicóloga para minha filha, falei com a professora, falei com a psicóloga da escola, a coordenadora, e minha filha começou a fazer terapia. Graças a Deus, hoje ela lê tudo. Depois, no ensino fundamental mesmo, na segunda fase, ela já estava superando, já tinha superado isso. Então, vocês vejam, se a gente não descobre, não trabalha. Se a gente não convive com as pessoas para descobrir, meu Deus do céu, olha, eu só vivia, gente, mas olha, todo mês eu acho que eu estava conversando com um psicólogo. Vocês imaginam que era um monte de menino. Era menino se escondendo embaixo de cadeira na escola. Aí lá vinha a professora falar comigo, meu filho, vamos atrás para saber o que é. Quando nascia um menino, o outro ficava gago, lá eu atrás do psicólogo, meu filho tá gago. Não, é porque nasceu outro, ele tá sentindo sua falta. Eu digo, Jesus amado. Cada um, vocês não pensam que é à toa que eu estudo psicologia, não, viu? É porque a necessidade foi grande e ainda é, hoje, né? Ainda é, para mim, muita coisa. Então, assim, veja como a gente não sabe lidar com a diferença. Se a pessoa é tímida, a gente já fica forçando. Se a pessoa não fala, a gente tá criticando. Se diz uma coisa... Gente, olha, eu não sei não, mas eu acho assim que nós temos que repensar. Eu tenho pensado muito sobre isso. Como a gente coloca defeito, como a gente coloca problema nos outros, como a gente se mete e como a gente se acha para também dar conselho, né? Já fiz também muito isso, de me meter também, já quebrei a cara também umas vezes, né? Faz parte do processo de aprendizado. Então, assim, essa coisa... E às vezes, né, Socorro, a gente quer ser muito redentor do outro. Assim, quando menos espera, a gente quer dar um conselho às vezes, com boa vontade, né? Que às vezes a gente faz, mas é preciso também ter cuidado, né? A gente sempre acha que tem uma solução, né? Para dar para as pessoas. É bom você ter a palavra amiga, né? Mas normalmente a gente nem faz uma análise, né? E já quer, né, solucionar o problema do outro. Ou rotular, né? Que aquilo funcionou comigo, vai funcionar, não é? Por exemplo, eu estava com outro problema, eu passei um tempão com um deles, né? Não queria sair de casa para canto nenhum. Olha, nem aniversário meu, nem da família, nem do dele, nada. Casamento, festa de formatura. Eu entrei em parafuso. Meu Deus do céu, pronto, esse menino vai desenvolver um problema. Resultado, fui falar com um psicólogo também, amigo nosso, e ele fez, tenha calma, isso é uma fase. Não exija, ok, não, tá bom. Eu achava aquilo uma desfeita tão grande, tá numa festa da família, um casamento do irmão e o outro não ir. Pelo amor de Deus, como é que eu vou entender isso, né? Na minha cabeça, porque a gente analisa o mundo por nós. E a gente não respeita as fases. Resultado, depois de 6 anos, eu acredito, hoje está tudo diferente. A pessoa vai para tudo. Se você chamar para ir na bodega, vai. Entendeu? Então, veja, a pessoa passou por um momento de solidão, pouca gente em casa, e a pessoa mudou. A vida trouxe uma reflexão diferente.
Então, não fui eu que ajudei, não fui eu que... A gente fica com aquela ideia, não, mas tem que, se você precisa fazer, porque isso é família, mas se a pessoa não quer... Aí a gente fica com raiva. Por exemplo, eu tenho amigas que diz, se meu marido não foi, eu não vou. Eu digo, pô, minha filha, faz tempo que eu saí dessa. Pouco tempo de casada, quer ir não, meu filho, pois fica aí curtindo sua televisão, que eu vou fazer a visita, eu vou fazer isso. Pronto. Gostaria muito de você estar comigo, mas você não vai. O quanto eu viajei só, o quanto eu fui para casa de família, de parente só, porque o introvertido gosta de estar mais no cantinho dele. E eu tenho que respeitar. Então, eu não vou acabar meu casamento, nem a relação por conta disso. E o introvertido tem que entender o extrovertido, que também gosta de sair, que também gosta de estar em contato. Então, esse respeito é importante. Então, eu demorei a entender isso. E hoje, quando eu vejo a pessoa, de meu Deus, realmente a gente não sabe de nada e acha que sabe alguma coisa. A gente não sabe nada nem da gente. Então, essa característica é muito forte da introversão e da extroversão. O introvertido olha para o extrovertido e vai julgar. Amostrado, quer ser melhor do que os outros, é isso aqui. O extrovertido olha para o introvertido, coitado, não faz amizade, não sai do canto, só vive, é um egoísta, só vive no mundo dele. E não é isso. Às vezes a pessoa está numa fase e noutra, nem porque é exibido e nem porque é egoísta. Porque são dois extremos que a gente classifica. São dificuldades, são problemas nossos, há fases na vida que nós vamos colocar mais um aspecto do que outro para fora. E é preciso a gente entender esses mecanismos. Inclusive nós. Aquele que não entender a sua necessidade de introversão vai se dar mal. Porque há momentos na vida que você vai precisar viver mais o deserto, que a gente chama. O que é o deserto? É uma introversão. É você ter uma necessidade de vivenciar um momento seu, para você reformular conceitos, para você repensar, para você tomar decisões, para você realmente crescer. E há momentos em que nós vamos precisar sair do deserto para agir em benefício de nós mesmos, numa nova etapa de doação e para o outro. Então, a gente vai perceber aqui que Jung vai dizer que embora haja uma predominância, a pessoa saudável ela vai estar momentos de introversão e de extroversão, você sabendo equilibrar, certo? Você sabendo dosar. Vamos ver aqui. Então, ela disse, aquilo que a um agrada, o outro desgosta, excetuando-se quando ocorrem situações especiais que os movimentam transitoriamente no rumo oposto ao habitual, logo retornando ao comportamento básico. Então, Joana diz, ora eu posso, digamos, eu me considero uma pessoa mais extrovertida, embora eu tenha necessidade de introversão profunda. Se eu não fizer, eu me dou mal. Eu não posso viver só a extroversão, ela predomina, mas eu não posso. Se eu não buscar a introversão, essa parte interna, eu me desequilibro, certo? Então, cada um vai tendo que se descobrir, né? Eu já estou nessa fase de ver esses momentos. Eu tenho que equilibrar os momentos de introversão e de extroversão, já que eu tenho uma facilidade para a extroversão. Então, o que é que ela vai dizer, não é? Que você pode sair de um ponto e ir para o outro, mas depois volta para o que predomina. Jung concluiu, então, que para a expressão de uma como de outra conduta, são essenciais as 4 funções da psique, que ele vai dizer, que tanto num como no outro vai predominar essas funções. Quais são as funções? São essenciais o sentimento e o pensamento, constituídos por estruturas diferentes da personalidade, expressando formas independentes para cada qual, que se pode tornar extrovertido ou introvertido. Além dessas expressões internas, o indivíduo possui também a sensação e a intuição. A sensação resulta das informações que se exteriorizam através dos órgãos dos sentidos, sendo tudo aquilo que é percebido de maneira física,
enquanto que a intuição resulta das informações que procedem do inconsciente, sem a necessidade do contato com as sensações. Classificando em 4 essas funções, situa o indivíduo no mundo objetivo, que é o mundo aqui que nós estamos vivendo. Elucidando, no entanto, que a sensação e a intuição são funções perceptíveis, usadas pelo sentimento e pelo pensamento, encarregados de decodificá-las e classificar todas as informações adquiridas que o sentimento atribuirá significado e valor específico. Tem muita informação aqui, mas não são informações tão complexas. Vamos retomar. Então, Jung diz que a psique nossa tem 4 funções, das quais 2 são racionais. Quais são as funções racionais da psique? O pensamento e o sentimento. E 2 irracionais, que são as sensações e a intuição. Vamos ver se a gente entendeu. O pensamento se refere a quê? As decisões são determinadas pelo conhecimento intelectual, pela lógica racional. É o pensamento, o raciocínio. Tudo que a gente sabe que nós somos capazes de discernir, certo? Essa é uma função psíquica. É o pensamento. Né? O pensamento incluído aqui, raciocínio, conhecimento, tudo que faz com que a gente pense. Intelectual, racional. Depois, a outra função é o sentimento. O sentimento é a parte subjetiva nossa que se expressa através das emoções, né? As emoções. Então, o nosso sentimento, por exemplo, a gente diz, o sentimento, eu vi alguém e senti uma coisa muito boa. É uma pessoa que eu não via há muito tempo. Ai, que alegria, que amor, que coisa boa ver essa pessoa. Esse sentimento, certo, me traz o quê? Pensamentos. Olha, essa pessoa é boa. Realmente a gente tem uma amizade muito forte. Então você começa, por que eu desenvolvi? Aí eu começo a pensar, como foi que começou isso? Ah, foi naquela época, foi na faculdade, ou foi assim. Então eu tenho conhecimento, eu tenho pensamentos, eu tenho conhecimento lógico, de vivência, de tudo que me leva a avaliar aquele sentimento, certo? Então, para que vocês entendam que o nosso pensamento, ele também avalia sentimento. Então, por exemplo, você sente raiva de uma pessoa. E aí você começa a pensar, mas essa pessoa fez isso comigo. Aí aquele sentimento vai gerando pensamentos de vingança, de cobrança, de ingratidão, vai gerando pensamentos. E esses sentimentos com pensamentos, certo? Vai nos caracterizar a nossa conduta em relação àquela pessoa. Então, eu estou formando a minha psique através disso. Isso é uma função. Se eu tenho o estudo do Evangelho e estou querendo me superar, o que é que eu vou fazer? Aí eu vou utilizar do meu conhecimento religioso, do meu sentimento de fé, para desenvolver um sentimento de perdão e começar a pensar, a levar esse sentimento pelo pensamento, a pedir a Deus, a direcionar para aquela pessoa e eu vou conseguir perdoar. Isso é a alma, é o ser espiritual nosso, utilizando das funções psíquicas, das experiências que nós temos para que a gente possa evoluir, certo? Então, quando ele diz assim que são funções psíquicas, são funções do espírito que se expressam através do cérebro e do nosso corpo físico. Porque, por exemplo, as sensações são informações que os nossos órgãos sensoriais nos dão. As sensações. Sensação de frio, de calor, sensação de fome, sensação de quê? De barulho, sensação... Todas essas coisas sensoriais, elas despertam em nós também alguma coisa. E a intuição, ela vem de onde? A intuição, segundo Jung, vem do inconsciente. Certo? Por isso que ele diz que elas são irracionais. As sensações não dependem do raciocínio.
Você pode chegar num lugar, você nem está pensando em frio, passar uma onda de frio, você sente. Você nem pensou, onde é que eu estou? Vai passar frio aqui? Não, você sente. Se encostar alguma coisa gelada, fria, você sente, é automático. Não passa pela razão, você sente e depois é que você pensa e registra. Eita, tá muito frio, será que é aquela janela? Será que é aquela porta? Certo? Então, as sensações têm a ver com as informações apreendidas pelo corpo. A intuição, Jung diz que vem do inconsciente, não é racional. Você está numa situação, a pessoa está fazendo uma proposta e você sente que aquela pessoa está lhe enganando. Quem não já sentiu isso? Eu estava num supermercado em São Paulo, fazendo compras, e eu senti, do nada, que a moça do caixa estava clonando o meu cartão. Que ela estava olhando a senha do meu cartão, que ela fez alguma coisa com o meu cartão. Logicamente, eu olhava e eu não tinha como, ela só fez pegar bem rápido, ela não deixou eu colocar o cartão na maquineta. Não é a gente que coloca? Ela pegou o cartão. Foi tão rápido. E aquela sensação foi tão rápida que eu não tive como tomar nenhuma iniciativa. Não deu outra. Depois de 8 horas, a mulher estava tentando comprar no meu cartão. Mas foi uma sensação muito forte que eu tive. Então, do nada, assim, você teve aquela sensação. O que é isso? Segundo Jung, vem do nosso inconsciente, a intuição. São experiências que nós já passamos, são coisas que nós sentimos que não tem a ver com a percepção da razão de você ali analisar. Você sente que aquela pessoa tem alguma coisa ali que não vai dar certo. Aquela situação, você vai para aquele lugar e você sente que você não devia estar ali. E você sai. E depois acontece alguma coisa. Então, segundo Jung, a nossa psique ela é formada por sentimento e pensamento, certo? Intuição e sensação. E tudo isso junto. Então, vocês vejam, às vezes a gente está sentindo uma coisa e a gente nem sabe se isso é realmente um sentimento. Será que isso que eu estou sentindo é uma sensação mesmo só do corpo? É uma intuição? É o quê? Por isso que só no autoconhecimento a gente vai conseguir descobrir mais como tudo isso funciona em nós, certo? Então ele diz o seguinte, que a nossa psique é um todo. Segundo Jung, a gente reencarna para concretizar esse tudo, que é para chegar ao que ele diz, a individuação. E quando a gente consegue superar tudo isso, é que a gente consegue ser um ser mais consciente. Através do Espiritismo, Joana nos traz numa perspectiva muito mais ampla, de que nós vamos fazer isso através das reencarnações, certo? Mas que a cada encarnação a gente está desenvolvendo, trazendo para aqui essa construção do ser luminoso que nós somos, né? Diga aí, Ana, você queria acrescentar alguma coisa? Não, é só lembrando, né, Socorro, que essa intuição, quando nós estamos mais conectados, né, com a espiritualidade, essa intuição, ela nos... ela fica mais sensível, mais aflorada, né? E eu acho que quando a gente... se a gente ouvir essa intuição, a gente erra menos, né? É verdade. Erra menos. Por que a gente erra menos? Porque ela lembra o que está arquivado no inconsciente. Olha, você já errou nessa cena. Não entra de novo. A gente tem arquivado a cena. Você vê lá a pessoa que não é uma pessoa confiável. E a pessoa, não, mas ele é tão educado, ele é tão bonzinho. Aí a pessoa investe. A intuição já dizia, não, mas eu tô tão só. É melhor estar com ele que não estar com ninguém. A intuição está dizendo, não vai. Mas não a gente termina quebrando a cara. Então, você lembra bem, são as nossas experiências. Se a gente ouvi-las melhor, nós erraremos menos. Isso é verdade. E por que essa intuição é ativa? Porque como é um registro de vidas passadas, certo? A gente tem gravado na medula, né, na parte nossa mais ancestral, todas as nossas experiências, tanto de sensações, né, como esse acúmulo de experiência que vai para a intuição. E que, segundo Joana e Jung, o ser mais evoluído é o ser mais intuitivo. Intuitivo. Que ele percebe. Eu queria complementar.
Exatamente. Quando a gente sai muito dessa lógica, a gente não precisa da lógica para, entendeu? Para decidir. Que é com o coração. Quando você decide com o coração, que vem com essa intuição, é a decisão mais acertada. Olha só. Às vezes a gente racionaliza demais sobre uma coisa e não é pela razão. É verdade. É esse pensar que leva ao pesar, né? Eu até coloquei uma frase e divulguei na internet, porque de vez em quando vem umas intuições. Né? Quando eu penso com o meu pensar, às vezes leva ao pesar. E quando eu ajo com o coração, eu encontro a direção. Então, foi nesse sentido, exatamente isso, né? Que a intuição, ela nos aponta essa direção e quando a gente sabe já a estrada e essa direção, aí como diz Haroldo Dutra, né? Os ventos sopram a nosso favor. Porque a gente está na direção e na estrada certa. Quando a gente toma a decisão errada, então os ventos não sopram em nosso favor. E aí vem toda a carga de mal-estar, né? de realmente não estar bem, né? Porque a gente está indo no caminho errado. É interessante isso, né? É verdade. Então, Essa questão. Vamos ver aqui, não é? Essa questão do que Joana coloca mais adiante. Então, ele vai dizer, não é, que classificando em 4 essas funções, situa o indivíduo no mundo objetivo, elucidando, no entanto, que a sensação e a intuição são funções perceptíveis, usadas pelo sentimento e pelo pensamento, encarregados de decodificá-las e classificar todas as informações adquiridas que o sentimento atribuirá significado e valor específico. Vamos pegar o exemplo que você deu. Então, a pessoa recebe aquela intuição. Não vá para esse local hoje, digamos. Não vá. Né? Não vá. Minha mãe era intuitiva. Não sei se ela ainda é hoje. Mas minha mãe era intuitiva de um jeito que dava agonia nos filhos. Porque a gente estava tudo arrumado para ir visitar a minha avó. Não existia o celular, a gente ainda não tinha telefone. O telefone chegou quando eu tinha já uns 10 para 11 anos. A gente tudo arrumado para ir visitar minha avó em Pocinhos. Na parada do ônibus, esperando o ônibus. Aí minha mãe fez esse trauma, chegou e disse, a gente vai para casa agora. Por que, mãe? 4 irmãos ou era 5? A gente vai para casa agora, porque mãe tá chegando. Ela tá vindo. Mãe, pelo amor de Deus, como é que a senhora sabe? Minha filha, não adianta, ela está vindo. Só dava tempo a gente chegar em casa, tirar a roupa. Fulano morreu. Minha mãe sabia. Tudo no mundo, quem ia morrer, quem adoeceu, chega dava raiva. Né? Não vá para esse lugar não. E se desobedecesse meu filho, era triste, porque era tiro e queda, ela estava certa. Então, o que ela dizia, eu nunca vi. Chega, a gente tinha raiva, porque parecia uma médium, um ambulante, falando as coisas, sem ninguém ter perguntado. Tinha mais esse detalhe. Você não vai para essa festa porque não dá certo. Você não namore com essa pessoa porque vai dar errado. Você não faça isso. Meu Deus do céu. Mas ela tinha razão, sabe? Ela tinha razão. Assim, ela tinha uma intuição e ela não faz nada sem as intuições dela. É muito forte isso nela. Então, veja bem, o que é que ela vai dizer? Que a intuição, você teve a intuição, ela vai dar margem a você pensar. Por exemplo, você recebeu uma proposta de trabalhar em outra cidade. E aí aquilo que Ana falou, né? Eita, é um emprego bom, eu vou ganhar tanto, é uma proposta fenomenal, mas seu coração está dizendo, não, olhe sua família, não é o momento, invista mais no seu estudo, faça tal coisa. Tem uma voz lá dentro que está falando para a gente refletir, pesar e medir algumas coisas. Isso é intuição. Certo? A sua vontade é até de ir, que você está doido pelo dinheiro. Mas tem uma coisa que vai começar a questionar. Isso é a voz da intuição. Aí a gente vai fazer a diferença entre inspiração. O que é a inspiração? A inspiração é quando um espírito
diz para você na sua mente. E não é fácil você, às vezes, fazer essa diferença entre intuição e inspiração, certo? Mas a inspiração é dada por um espírito. E os médiuns têm mais facilidade para também receber inspiração. Mas todo mundo tem intuição. Agora, as mulheres são privilegiadas. As mulheres têm mais, dizem, não sei porquê, mas dizem que as mulheres têm mais intuição. A gente é mais intuitiva, certo? A mulher olha para outra e diz, ela tá olhando para você. E o cara, não tá. Vamos sair daqui. Diz que a mulher é a antena ligada 24 horas. Bom, então vamos lá. O que é que a gente entende? Que a intuição vem das nossas experiências de vidas e vidas e vidas. Quem começa a ouvir a intuição, começa a ouvir a voz que fala dentro de nós. Que tem a ver, que muita gente fala, com o coração, né? O que é que seu coração está dizendo? Por exemplo, as pesquisas da inteligência emocional, eles dizem também que a emoção, a gente tem registro das emoções negativas. E que a medula da gente, ela também apresenta. Então, você está numa cena e você sente o impacto de energia daquela situação ou daquela pessoa. Então, ele diz que a gente também tem registrado nas emoções também essas energias. Então, para que a gente se observe, né, para que a gente se analise, para descobrir se aquilo ali é uma coisa boa ou não, você também tem que aprender a se decifrar, a fazer a leitura do que eu estou sentindo, do que essa coisa provoca em mim. A gente está vivendo uma vida tão estressada, tão desarticulada, que nós estamos perdendo as sensações, os sentimentos, as emoções, nós estamos em descontrole. E é por isso que a loucura está aumentando. É por isso que as obsessões têm aumentado. É por isso que as síndromes, não é? E todas essas coisas, essas formas de depressão, de síndromes que a gente tem aí, é porque nós também estamos fugindo muito de nos ouvir, de buscar essa quietude interior, de buscar essa introspecção, de buscar esse se ver. A gente faz muita coisa, como a Ana disse, a gente faz muita coisa para agradar os outros. Você não quer ir para aquele jantar. Aí você vai para as pessoas não falarem. Aí você vai porque você está com interesse. Não, se eu não for, pode ser que as pessoas não me chamem para participar de tal coisa. O que é que acontece? Você vai estar lá, você não vai estar bem. Se você não encarou isso como uma coisa boa antes, você vai estar lá, ou você muda para poder você se adaptar, ou se você ficar lá com aquele mal-estar que foi feito só por interesse, ou só por alguma situação, isso não vai ser bom para a gente. Isso vai dar doença. Eu não estou com isso dizendo que ninguém só deve fazer o que acha bom, não, gente. Eu estou dizendo que a gente tem que se analisar e se trabalhar. Por que eu não quero ir? É orgulho? É porque a festa de fulano é mais bonita do que a minha e eu não quero ir? Eu tenho também que analisar. Eu vou estar lá de cara feia por quê? O que é que está acontecendo comigo? Então, se eu estou nessa etapa de questionamento interior, então eu vou saber por que eu não quero ir. É porque eu não perdoei? É porque aconteceu alguma coisa? É porque vai estar lá alguém que eu não consigo perdoar, eu não consigo ver? Não sei. Mas eu preciso ter ciência do que está acontecendo comigo, para que eu não acumule e não junte tanta insatisfação. Se eu estou no trabalho e eu não gosto, eu tenho sentimentos horríveis, por que eu não mudo? Ah, mas porque o dinheiro é bom, é ótimo, então você está se vendendo. Com certeza esse dinheiro vai ser para você pagar as doenças que você vai ter depois. Eu não estou dizendo que ninguém deve deixar emprego. Eu estou dizendo que nós devemos questionar e nós devemos analisar melhor. Porque às vezes a gente faz muita coisa por obrigação, a gente faz muita coisa para agradar os outros, a gente faz muita coisa para ninguém pensar ruim da gente, para ninguém criticar. E a gente deixa de ser feliz, e a gente deixa de ser verdadeiro, e a gente deixa de estar bem. Então é preciso pensar sobre isso, sobre esses sentimentos, sobre essas emoções, porque isso é o que vai dar o nosso bem-estar interior.
o nosso bem-estar psíquico. Bom, gente, eu vou abrir para vocês falarem. Eu vou... Que a gente está fugindo, que a gente foge muitas vezes para não enfrentar da nossa própria vontade, que é a nossa vontade, né? Para agradar o outro que você colocou. E também tem o contrário, né? Tem a nossa parte que gosta do outro e não declara, né? Que é o que a gente está vivendo num momento que é não reconhecer os nossos sentimentos. Então, ou a gente foge daquilo que não foge daquilo que nos desagrada, e o que agrada também foge, muitas vezes. Porque a gente tem medo de demonstrar, né, o que nós sentimos, o que nós pensamos. Medo, no caso, da rejeição. Isso é o medo inconsciente de ser rejeitado, em todos os outros aspectos. Isso está levando, como você disse, aí não vive o agora, não vive essa autenticidade, e a gente entra em conflito, o que provoca todas essas doenças, né, mentais, enfim, que nós estamos atravessando. É por isso que Joana vem nos falar, né? Porque nós estamos vivendo muito para fora, né? Essa extroversão excessiva de sair de uma festa e entrar noutra. Não tem um momento de quietude, se bem que agora a pandemia nos freou muito, né? Agora a gente está num ambiente meio... A gente tá doida para ver se sai um pouquinho. Mas assim, a gente já tá doido para, né, sair um pouquinho. Mas é verdade, nós devemos pensar nisso, porque só se vendo mais um pouco, descobrindo os nossos sentimentos, descobrindo o que nos faz bem, buscando esse equilíbrio entre a introversão e a extroversão, essa busca interior para se ouvir, para se sentir, para se conhecer, não é? Que é o que vai fazer a gente ser uma pessoa melhor, a gente tá de bem, não é? Porque nós precisamos resolver nossos conflitos. Não adianta estar vivendo só acumulando, achando que só rezando vai resolver. Não, a oração ajuda se o conhecimento e a vontade e os sentimentos estiverem juntos, não é? Mas não é rezar isolado. Se fosse assim, todos nós aqui já fomos religiosos em várias encarnações e estamos aqui de novo tentando superar os conflitos. Então não é só rezar, né? A fé é importante, mas é importante saber como se ajudar e crescer nessa questão do sentimento, né? Bom, minha gente, já são 9 horas. Se alguém mais quiser, dá pra gente ouvir, né? Mais alguma pessoa, alguém gostaria. Eu não sei se dou muita informação, às vezes eu fico preocupada se eu tô dando muita informação, mas eu tô tentando ir de forma light, tá certo? Pra gente ir. Tá ótimo, Socorro. Tá bom, né? Dona Noemi, tá gostando, Dona Noemi? Diga aí que eu tô vendo a senhora. Tá tudo muito ótimo. Dá pra entender, não é? Foi uma boa aula, né, de conhecimento. Tá uma maravilha, tô gostando muito. Ai, que bom. Me diga uma coisa, então, na próxima semana, deixa-me ver o que falta ainda pra gente entrar no outro item. A gente ainda vai entrar, mas se der tempo a gente já começa o complexo de inferioridade, certo? E a gente vai rever essas funções, não é? E ver a proposta, ver melhor essa questão da intuição e a gente já entra no complexo de inferioridade, tá bom? Mas a nossa tarefa de casa. Escolha um horário para você anotar em que momentos você é mais extrovertido. Tente descobrir quais são os momentos que você fica mais à vontade, que você fala, que você gosta de sair, se você gosta de dançar, se você gosta de cantar. O que é que você gosta, que você sente que você está indo, para fora, certo? E anotar quais são os momentos em que você prefere, em que você quer estar voltado para dentro. Por que isso é importante? Que é para a gente descobrir como é que eu funciono. Como é que eu reajo também diante de uma pessoa extrovertida e de introvertida. Tem gente que não aguenta, né? Então, vamos descobrir quem nós somos e a gente tentar olhar essas pessoas de forma diferente.
tanto o introvertido como o extrovertido. De que lado eu tô? Para condenar mais, ou para não aceitar, ou para não aguentar. Tem gente que diz, eu não aguento. Certo? Então, isso é para a gente ir se conhecendo só. Não pense que a gente vai resolver isso de uma hora para outra, mas o conhecimento nos faz refletir. Será que aquela pessoa é assim por isso? Será que isso que eu estou julgando, ela realmente de fato é? Eu não sei, eu não conheço. Então, por que eu estou nesse lugar? Por que essa pessoa me fere tanto? Por que essa extroversão me irrita tanto? O que eu tenho em mim que eu não quero ver, que eu não quero enxergar? Certo? Então, são formas da gente ir se conhecendo. Bom, quem gostaria de fazer a prece final? Ana Paula, eu vou pedir a você, né? Eu vou pedir a você, tá certo? Gente, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Diga aí, manda aí pelo menos no chat algum ok, se gostou, se foi bom. Diga aí alguma coisa ou alguma pergunta que a gente pode responder depois, tá bom? A minha intuição disse que você ia me chamar, Socorro. Olha aí, tá vendo? Olha só. Tá vendo? Pois vamos lá. Vamos lá. Pois então, vamos agradecer. Eu agradeço a vocês por toda essa oportunidade de estudo e reflexão. Eu acho que vocês estão vendo a minha alegria maior, né? Eu não sei porquê, mas eu estou me sentindo mais alegre. Acho que é porque estou em casa mesmo. Mas assim, eu estou me sentindo bem melhor. E graças a Deus, Tauan está bem. Então, vamos à Que prece. bom. Vamos agradecer. Vamos lá. Então, vamos elevar nosso pensamento ao alto. Agradecer aos bons espíritos que nos acompanham nesse estudo. E possamos criar em torno de nós um sentimento de paz, de harmonia, para que saibamos controlar nossas forças do para dentro e para fora, no sentido de perceber melhor a nós mesmos no processo de evolução e que, acima de tudo, estejamos voltados para nós mesmos, no sentido de crescermos para chegarmos junto ao Pai e cada vez mais ampliar a nossa consciência cósmica, porque somos nós e o outro e o universo um, e formamos todos este movimento dentro e fora. E assim direcionamos nossos pensamentos para o nosso planeta, para nós mesmos e para o nosso planeta, para que a nossa casa mental esteja em harmonia e possamos estar vacinados com o amor para poder neutralizar o ódio, os desequilíbrios. Sejamos luz, sejamos fonte de amor em nós mesmos para transbordar esse amor. Que a paz divina fique com cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Ana. Obrigada, minha gente. Um abraço bem grande para vocês pela oportunidade do estudo. José Wilton, Tainara, Lane, Dona Noêmia, Cláudia, Jailma, Obrigada, Suelen, né, Cleanto, Uma boa noite para Eliane. todos nós, viu? Um abraço bem grande, Jailma. E outros que eu não estou vendo aqui, Raulis, quem mais? Tainara. Um abraço, Tainara, bem grande para você. Suelen. Boa noite, Boa minha noite, gente. Socorro. Tá, boa noite. Fiquem com Deus. Até e um bom final de semana, né, para nós todos.